Bom dia, oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, toda a honra e glória sejam dadas ao seu nome. O Senhor é o dono e o Senhor de todas as coisas. É o Criador, é o nosso Pai, o nosso amigo. E com grande sofrimento o Senhor entregou o seu Filho para que ele passasse por tão grande humilhação, desprezo, insultos, tanto sofrimento, Pai, que ele passou por nossa causa. E hoje nós temos um irmão mais velho, nosso amigo, no céu, intercedendo por nós. E o Senhor prometeu dar ordens aos seus anjos para nos livrarem de todos os perigos. Nós acreditamos e realmente o Senhor é a nossa única saída. É o nosso conforto, o nosso livramento, o nosso perdão, a nossa paz. Dê-nos o prazer agora de dirigir este estudo, não por merecermos, mas pelos méritos do sangue puro e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos então continuar o estudo do livro Oração. Estamos no capítulo 11, Oração atendida. Deus responderá se pedirmos. A sabedoria mundana ensina que a oração não é essencial. Os homens de ciência pretendem que não pode haver uma resposta real à oração, que isto seria uma violação da lei da natureza, um milagre, e milagres não existem. O universo, dizem eles, é governado por leis fixas, e o próprio Deus nada faz que contrarie essas leis. Assim representam Deus como estando amarrado pelas suas leis, como se a operação de leis divinas pudesse excluir a liberdade divina. Este ensino está em oposição ao testemunho das Escrituras. Não foram operados milagres por Cristo e pelos seus apóstolos? O mesmo compassivo Salvador vive hoje, e ele está tão disposto a escutar a oração de fé como quando caminhava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não nos outorgaria, caso assim não pedíssemos. Está no grande conflito. Quando têm o privilégio de se encontrar com os vossos irmãos na igreja, falem-lhes da necessidade de manter aberto o canal de comunicação entre Deus e a alma. Digam-lhes que se tiverem coragem e voz para orar, Deus encontrará respostas para as suas orações. Digam-lhes que para não negligenciarem os seus deveres religiosos. Exortem os irmãos a orar. Devemos buscar para podermos encontrar. Devemos pedir para receber. Devemos bater para que a porta se abra. Jesus não nos chama para o seguirmos para depois nos abandonar. Se entregarmos a nossa vida ao seu serviço, nunca poderemos ser colocados numa situação para a qual Deus não fez provisão. Seja qual for a nossa situação, temos um guia para dirigir o nosso caminho. Sejam quais forem as nossas perplexidades, temos um conselheiro seguro. Seja qual for a nossa mágoa, a nossa perda ou a nossa solidão, temos um amigo compassivo. Se na nossa ignorância damos passos em falso, Cristo não nos deixa. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Então, é curioso aqui os vários adjetivos, adjetivos, que são colocados aqui. Portanto, temos um guia,
para dirigir o nosso caminho. Temos um conselheiro quando estamos em perplexidade. Temos um amigo quando temos mágoas ou perdas. E se na nossa ignorância damos um passo em falso, Cristo não nos deixa. Os irmãos ouviram uma mensagem que nós já colocamos aqui no grupo, mas eu gostava de reforçar este assunto. Diz-nos as Escrituras que Jesus, ele caminha entre os 7 candeeiros, não é verdade? E o que é que são esses candeeiros? Simboliza as igrejas. É ele mesmo entre as igrejas. É ele mesmo entre as igrejas. Vamos ler aqui Apocalipse, porque tem a ver com isto. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no versículo 4 diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Portanto, há aqui 7 espíritos. Ias dizer alguma coisa, Denis? Cristo sendo a luz do mundo, Sim, mas a questão aqui está no 7. 7 espíritos. E em Isaías, capítulo 11, dizes no versículo 2: E repousará sobre ele, portanto está a falar de Cristo, o tal rebento, não é? O renovo, sobre ele repousará um Espírito do Senhor, Ruach HaKadosh, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, 2, e de entendimento, 3, e de conselho, 4, e de fortaleza, 5, e de conhecimento, 6, e de temor do Senhor, 7. Então temos aqui os 7 espíritos e Jesus tem a plenitude deles. Agora, se nós formos detalhar cada um deles, quando diz aí o Espírito do Senhor, diz que esse Espírito do Senhor é a fonte de unção e poder divino que capacita uma pessoa a cumprir a vontade de Deus e realizar a sua obra. Ele confere sabedoria, força e direção sobrenaturais, sendo essencial para aqueles que são chamados para ministérios especiais, liderança e serviço. Queres dizer alguma coisa, Denis? é que no Apocalipse 5, verso 6, quando tem a visão aí dos 7 selos, a gente percebe que tem um versículo que dá um esclarecimento um pouco melhor quando ele diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres
bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Exatamente. É a plenitude do poder, tanto espiritual quanto físico, todo. Exatamente. Mas eu queria, sim, é verdade isso. Só que eu queria detalhar cada um dos 7. Cada um dos 7. Então, este primeiro, que é o Espírito do Senhor, ele é uma unção e ao mesmo tempo um poder divino que capacita a pessoa a fazer a vontade de Deus. Ora, se nós queremos realmente isto, fazer a vontade de Deus, nós precisamos deste poder, desta unção. E também para aqueles que são chamados para ministérios espirituais. Esta emanação nos ensina que, sem a capacidade do Espírito do Senhor, somos incapazes de realizar qualquer tarefa verdadeira e significativa no reino de Deus. Quando eu há pouco estava a ler aquilo que a Eliane colocou, ela agora não está aqui, mas ela vai ouvir mais tarde. Quando ela colocou a vigília, e a vigília é pela oração, é pelo pedido do Espírito Santo, chuva temporã serôdia, eu acho que cabe muito bem este detalhar de cada um dos aspectos. Não acham? Porque nós normalmente metemos tudo dentro de um saco só, mas não é assim. Reparem, então, já vimos aqui o Espírito do Senhor, para que é que ele serve? Agora, o Espírito de sabedoria. Sabedoria, algo muito específico. A sabedoria é a habilidade de fazer escolhas que refletem o discernimento divino. Eu não sei se isto acontece convosco, mas por vezes a mim falta-me sabedoria, falta-me o espírito de sabedoria. Acontece com vocês ou não? Sim, Habilidade de fazer escolhas que refletem o discernimento divino. A sabedoria permite ver além das circunstâncias imediatas, entendendo os princípios eternos que governam todas as áreas da vida. A sabedoria é essencial para lidar com, agora reparem, lidar com dilemas e desafios cotidianos de maneira que honra Deus, tomando decisões alinhadas com os seus planos. Irmãos, eu ainda ontem me espalhei em relação a isto. Eu preciso deste espírito de sabedoria para tomar decisões alinhadas com os planos de Deus. Agora, o espírito de entendimento. Os irmãos estão a ver cada um deles que é muito específico. O espírito de entendimento. O entendimento é a capacidade de compreender a verdadeira essência das situações, revelando o significado profundo dos eventos e das escrituras. Esse poder, essa emanação, não é? Esse espírito de entendimento, não apenas absorve conhecimento, que é o que nós estamos a fazer aqui, mas também proporciona clareza, ajudando a pessoa a fazer conexões espirituais entre diferentes partes da vida e da Torá, para aplicar esse entendimento de maneira prática. Não é só sabedoria, é entendimento para aplicar depois na vida prática. O espírito de conselho. O espírito do santo, ou melhor, o conselho do espírito do santo, fornece direção em momentos de incerteza, orientando em decisões difíceis. E certamente que todos vocês já tiveram momentos em que tiveram decisões difíceis para tomar e fornecendo sabedoria prática para viver de acordo com a vontade de Deus.
Esse espírito de conselho oferece orientação em situações onde a mente humana sozinha não pode alcançar a solução ideal. Olhem só a beleza disto. Esse espírito de conselho é essencial para aqueles que buscam não apenas saber o que fazer, mas como agir de forma correta e com a mente de Deus. É profundo ou não? Então, Belinha, dá a impressão que a nossa mente, sem o governo, sem essa particularidade toda, é como se fosse um vento que leva para tudo que é lado, sem, É um vamos dizer navio assim, desgovernado. É um navio e desgovernado. mais ou menos isso. É. Ou uma pena ao vento, que não tem direção, não tem nada. Tal e qual. Tal e qual. E digo-vos uma coisa, irmãos: a maior parte dos cristãos é assim que andam. Não tenho dúvida. Agora, o espírito de fortaleza é diferente do espírito de conselho, do espírito de sabedoria, do espírito de entendimento. O espírito de fortaleza. A fortaleza é a coragem e a força para enfrentar desafios, resistir à tentação e permanecer firme na fé diante da adversidade. O espírito de fortaleza é especialmente necessário em momentos de oposição, em tempos de oposição, onde é necessário agir com firmeza e determinação. Vamos precisar disto dentro de muito pouco tempo. Esse espírito de fortaleza é o que capacita a pessoa a agir com vigor espiritual, mantendo-se firme mesmo diante de grandes obstáculos e provações. Não vamos precisar dele? Vamos. Espírito de conhecimento. Eu estou a falar isto porque isto vem a propósito do que estávamos a ler aqui na oração, de pedirmos, e nós na vigília nós vamos pedir pelo Espírito. Certo? Então, espírito de conhecimento envolve uma compreensão profunda de Deus e da sua vontade, revelando os seus mistérios. Este espírito de conhecimento permite que a pessoa tenha discernimento dos planos divinos, além de reconhecer a verdade sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. O conhecimento capacita a vida prática e espiritual, proporcionando clareza e entendimento sobre como viver de acordo com a vontade de Deus. O espírito de temor, finalmente o último, espírito de temor. O temor do Senhor é a reverência e o respeito profundos pela santidade de Deus. Eu acho que isto está quase a zero dentro das igrejas. Esse espírito de temor é fundamental para uma vida de obediência, não por medo, mas por um entendimento profundo do caráter divino e do seu poder. O temor de Deus é a base de uma vida que busca viver de maneira justa, honrando a santidade e a soberania de Deus em todas as ações. O que é que acham? Eu acredito, Belinha, que esse último temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz a palavra de Deus. Mas ele precisa realmente conhecer-se a si mesmo da dependência de Deus e conhecer o que Deus pode fazer por ele se ele se achegar de forma correta e respeitosa e com o espírito de obediência diante dele,
para realmente ter o favor de Deus, porque um ser humano que não tem o favor de Deus está perdido. Sabem, eu gostava de ouvir outras pessoas enquanto se preparam. Eu com isto, eu percebi que eu praticamente preciso destas áreas todas, umas mais que outras, mas preciso destas áreas todas. Então, irmãos, eu não sei se vocês se deram conta de que há determinados espíritos, não é? Que nós precisamos mais que outros aqui. E vai chegar uma altura em que nós precisamos mais de um que do outro. Diz, Glorinha. E é interessante que a gente vê, assim, quando estudamos os evangelhos, né, a vida de Jesus, a gente vê cada um, ele tendo cada um desses espíritos. Por exemplo, o espírito de fortaleza. Muitas vezes a gente é colocado em xeque, e Jesus foi colocado várias vezes. Por exemplo, quando ele foi curar o homem da mão mirrada, né? Era no sábado. Tava, a Bíblia fala que todos estavam observando ele ali. Agora eu fico imaginando a gente sendo observado, todo mundo pensando diferente de você e você tendo que ter uma, sabe, uma postura diferente, né? Então ele tinha uma postura de fortaleza, um espírito de fortaleza ali. Ele Exatamente, sabia o que era certo, né? exatamente. Muito bem. Os irmãos deram-se conta, prestaram bem atenção, deram-se conta que precisam mais de um do que do outro. Tem uma passagem na Bíblia que fala prosseguir em conhecer o Senhor, né? É muito Uhum. importante você conhecer o Senhor certo. Se você não conhecer realmente quem é o Senhor, você vai seguir no Senhor errado, vai ter outro espírito, né? Então tem que prosseguir em conhecer cada vez mais, né? Já repararam que há pessoas que têm o espírito de conhecimento, mas falta-lhes completamente o espírito de sabedoria? Hum? Eu achei isto tão importante, mas tão importante que vale a pena ter estas definições escritas para refletir sobre elas e buscarmos realmente esse. Porque quando já falamos isto aqui, não é? Quando nós ouvimos as igrejas clamar e fazer vigílias e orações, pedindo a Deus o Espírito Santo, já falei isto aqui convosco, eu pergunto muitas vezes, para que é que as pessoas querem o Espírito Santo? Para quê? Muitas vezes nem sabem para quê. Então isto é uma completa falta de sabedoria. Para que é que querem o Espírito Santo? Para quê? Eu acho que o pior de tudo isso, Belinha, ainda, é que o ser humano quer usar o Espírito Santo e não ser usado por ele. Dar Pois é, ordens. E isso eu acho o pior de tudo, ainda é essa parte aí. pararam que nestas partes que nós. Está num daqueles vídeos que os irmãos já devem ter visto, foram colocados no canal. Só que é assim, eu sou uma pessoa que eu ouço uma coisa, gosto, absorvo, mas quando eu escrevo, irmãos, aquilo tem uma luz, fica ali a mastigar, sabem? E foi precisamente isso que eu fiz. É completamente diferente de ter ouvido, ter gostado, achar maravilhoso, mas e depois? E depois os detalhes, porque a beleza e a fortaleza das coisas está nos detalhes, não está no global, não é? Então reparem que quando estas características todas do Espírito de Deus e as pessoas pedem o Espírito, reparem que muitas vezes é dado aqui que é para conhecermos Deus, é para sabermos como fazer a sua vontade, é para a salvação das almas,
é para alinharmos a nossa vida de acordo com a vida de Cristo. Já repararam? É para isto que serve o Espírito Santo. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Me faz lembrar, Belinha, que quando se fala, por exemplo, do fruto do Espírito, ele fala que é o fruto, mas tem 7 gomos aí dentro. Isso, É muito, vamos dizer assim, há uma relação muito parecida com essa que você está falando aí. sim. Então, eu queria até fazer uma alusão de cada gomo desse fruto do Espírito, se não está dentro disso que você está falando aí. Dá a impressão que tem uma relação direta aí. Queres fazer agora? Não? Ok. Pronto, então, irmãos, eu acho que isto merece, eu pelo menos sinto essa necessidade, merece termos isto escrito e refletirmos a este respeito. O exemplo que a Glorinha deu há pouco é de extrema importância, irmãos. Eu estou a ler o livro Incendiados por Cristo, não é? Irmãos, é impressionante nós vermos o espírito que tinham os mártires, pelo menos os mártires menonitas, não é? E eu pergunto, será que nós hoje teríamos coragem? Irmãos, isto realmente é uma coisa. Eles tinham uma preocupação e uns princípios. Um dos princípios deles, por exemplo, era a não resistência. Eles não resistiam ao mal. Eles não procuravam vingar-se de maneira nenhuma. Eles aceitavam aquilo que lhes fizessem. É incrível. Um dos episódios de uma mártir, mãe de alguns filhos, ela preparou os filhos. Ela foi a primeira a ser levada para a fogueira e foi levada para a fogueira com um aparelho que travava a língua. Apertavam-lhe a língua, apertavam com aquela pinça para que ela, ao estar na fogueira, não pudesse falar nada. Quem é que nos garante que isto não vai acontecer connosco? Que espírito é este? A fortaleza. Enfim, estão todos muito caladinhos. Vamos avançar então. As bênçãos de Deus virão como resultado da fé humilde. Uma ligação chegada com o céu dará o tônus correto à vossa fidelidade e será o fundamento do vosso sucesso. O vosso sentimento de dependência conduzir-vos-á à oração e o vosso sentimento de dever impelir-vos-á ao esforço. Oração e esforço. Esforço e oração serão a atividade da vossa vida. Devem orar como se a eficácia e o louvor fossem todos devidos a Deus. E trabalhar como se o dever fosse todo vosso. Se querem poder, poderão tê-lo. Ele está à espera de que o busquem. Então somente creiam em Deus. Tomem-no à letra. Atuem por fé e as bênçãos virão. Nesta questão, o gênio, a lógica e a eloquência de nada servem. Deus aceita aqueles que têm um coração humilde, confiante e contrito e ouve a sua oração. E quando Deus ajuda, todos os obstáculos serão vencidos. Quantos homens de grandes capacidades naturais e de elevada formação académica falharam quando colocados em posições de responsabilidade, enquanto aqueles de intelecto mais fraco, com circunstâncias menos favoráveis, foram maravilhosamente bem-sucedidos. O segredo foi: os primeiros confiavam em si mesmos
enquanto os últimos se uniram àquele que é o maravilhoso conselheiro e poderoso em agir para realizar a sua vontade. Irmãos, digam-me uma coisa, por acaso viram aquela postagem da Estela sobre a casa que foi limpa, adornada, foi expulso o demónio? Leram bem essa citação? Ou não? O Adenis, sim. Eu não vi. Pois é. É muito sério o que está ali. Eu não sabia, acho que foi a Estela que colocou. Acho que foi a Vânia. Ah, foi a Vânia. É verdade, foi a Vânia. Eu vou ler de novo. Eu vou ler, para os que não ouviram, é a primeira vez. É impressionante. Eu não sabia. Diz assim: ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Tanto o espírito imundo saiu do homem, e não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Olhem aqui a plenitude do mal. Piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 a 26. Ellen White diz: a casa ornamentada representa a alma cheia de justiça própria. Satanás é expulso por Cristo, mas ele volta, na esperança de encontrar a entrada. Encontra a casa vazia, varrida e adornada. Somente a justiça própria habita ali. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. A justiça própria é uma maldição, um adorno humano que Satanás usa para sua glória. Aqueles que ornamentam a alma com o louvor próprio e a lisonja, o louvor próprio e a lisonja, preparam o caminho para os outros 7 espíritos piores do que o primeiro. Na própria maneira de receber a verdade, essas pessoas se auto-enganaram. Estão edificando sobre um alicerce de justiça própria. Ô, Belinha, Já repararam? Diz, Georgia. me chamou a atenção, volta 7 espíritos. Aí vem na minha mente que esses 7 espíritos para combater, né, lutar contra os 7 do Senhor. Exatamente. Exatamente. Reposta essa mensagem, por favor, eu não vi. Sim. Eu não sei, irmãos, isto é muito profundo. Nós não podemos mais ficar com aquele conhecimentozinho banal, superficial. Nós temos que ir mais fundo. Já tens aí, Georgia. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos continuar mais um pouco. As orações simples, ditadas pelo Espírito Santo, ascenderão através dos portões abertos de par em par, a porta aberta de que Cristo declarou: eu abria e nenhum homem a pode fechar.
Estas orações misturadas com o incenso da perfeição de Cristo ascenderão como fragrância para o Pai e virão respostas. Orações de simplicidade infantil e de fé serão respondidas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, João 7,37. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Se com estas promessas perante nós escolhemos permanecer ressequidos e murchos por falta de água da vida, a culpa é nossa. Uau! Se fôssemos a Cristo com a simplicidade de uma criança que se dirige aos seus pais terrenos e pedíssemos as coisas que Ele prometeu, crendo que as receberemos, tê-las-íamos. Orem e creiam. Deus não diz, pede uma vez e receberás. Ele ordena-nos que peçamos, persistam incessantemente em oração. A petição persistente leva o suplicante a adotar uma atitude mais fervorosa e dá-lhe um desejo crescente de receber as coisas que está a pedir. Cristo disse a Marta, junto ao sepulcro de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus, João 11,40. Mas muitos não têm uma fé viva. É por isso que não veem mais do poder de Deus. A sua fraqueza é o resultado da sua descrença. Uau! A sua fraqueza é o resultado da sua descrença. Tem mais fé na sua própria atuação do que na ação de Deus em seu favor. Tomam-se a si mesmos à sua própria guarda. Planeiam e projetam, mas oram pouco e têm pouca confiança real em Deus. Pensam que têm fé, mas é apenas o impulso do momento. Não percebendo a sua própria necessidade ou a disponibilidade de Deus para dar, não perseveram em manter os seus pedidos perante o Senhor. As nossas orações devem ser tão fervorosas e tão persistentes como foi a petição do amigo necessitado que pediu os pães à meia-noite. Quanto mais fervorosa e firmemente pedirmos, mais estreita será a nossa união espiritual com Cristo. Receberemos bênçãos maiores, porque teremos uma fé maior. A nossa parte é orar e crer. Vigiem em oração. Vigiem e cooperem com o Deus que ouve as orações. Tenham presente que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Falem e hajam em harmonia com as vossas orações. Fará uma diferença infinita para vós se a provação demonstrar que a vossa fé é genuína ou se mostrar que as vossas orações são apenas uma forma vazia. Algum comentário? Orem com fé e as respostas virão. As lições que Deus envia, se bem aprendidas, trarão sempre ajuda no tempo devido. Ponham a vossa confiança em Deus, orem muito e creiam, confiando, esperando, crendo, agarrando firmemente a mão do poder infinito, serão mais do que vencedores. Os verdadeiros trabalhadores andam e trabalham pela fé. Por vezes ficam cansados ao observarem o avanço lento da obra quando a batalha é travada com intensidade entre os poderes do bem e do mal. Mas se recusarem a falhar ou a ser desencorajados, verão as nuvens afastar-se e a promessa de livramento realizar-se. Se recusarem a falhar ou a ser desencorajados. Através do nevoeiro com que Satanás o rodeou,
verão o brilho dos claros raios do sol da justiça. Trabalhem com fé e deixem os resultados com Deus. Orem com fé e o mistério da sua providência trará a sua resposta. Por vezes poderá parecer que não podem ser bem-sucedidos, mas trabalhem e creiam, colocando nos vossos esforços fé, esperança e coragem. Depois de fazerem o que puderem, aguardem pelo Senhor, declarando a sua fidelidade, e Ele realizará a sua palavra. Esperem, não com ansiedade e inquietação, mas com fé destemida e confiança inabalável. Há força a ser obtida de Deus. Ele pode ajudar. Pode dar graça e sabedoria celestial. Cá está a sabedoria. Se pedirem com fé, receberão, mas devem vigiar em oração. Vigiar, orar, trabalhar deveria ser a vossa divisa. Deus enviou-nos a trabalhar na sua vinha. É nosso dever fazermos tudo o que pudermos. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela. Temos muito pouca fé. Limitamos o Santo de Israel. Deveríamos estar gratos, porque ele condescende em usar alguns de nós como seus instrumentos. Olhem só. Deveríamos estar gratos, porque ele condescende em usar alguns de nós como seus instrumentos. Para cada oração fervorosa feita com fé, virá uma resposta. Poderá não vir exatamente como esperamos, mas virá no tempo exato em que mais dela necessitarmos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se encontrarmos tempo para orar, Deus encontrará tempo para responder. Toda a petição fervorosa por graça e força será respondida. Peçam a Deus para fazer por vocês as coisas que não podem fazer por vocês mesmos. Contem tudo a Jesus. Abram perante Ele os segredos do vosso coração, pois o seu olhar busca nos mais íntimos recessos da alma, e Ele lê os vossos pensamentos como um livro aberto. Quando pediram coisas que são necessárias para o bem da vossa alma, creiam que as receberão e tê-las-ão. Aceitem os seus dons com todo o vosso coração, pois Jesus morreu para que possam ter as coisas preciosas do céu como vossas, e finalmente encontrem um lar com os anjos celestiais no reino de Deus. Se encontrarem voz e tempo para orar, Deus encontrará tempo e voz para responder. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Ele cita duas vezes essa parte final aí, que se Deus encontrará tempo para responder se nós tivermos tempo para orar. Olha só. É isso. Só mais um pouco. Regozijem-se porque Deus respondeu às vossas orações. Orem com fé e assegurem-se de que colocam a vossa vida em harmonia com as vossas petições, para que possam receber as bênçãos pelas quais oraram. Não deixem que a vossa fé se enfraqueça, pois as bênçãos recebidas são proporcionais à fé exercida. Seja-vos feito segundo a vossa fé, diz Mateus 9:29. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Orem, creiam, regozijem-se, cantem louvores a Deus, porque Ele respondeu às vossas orações. Tomem-no à letra, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Nem uma única súplica sincera se perde. O canal está aberto, o rio está a fluir, traz consigo propriedades curativas, derramando uma corrente restauradora de vida, de saúde e de salvação. A própria intensidade das vossas orações é uma promessa de que Deus responderá. Olha que bonito. Quando um homem suspira uma oração intensamente fervorosa a Deus, Jesus Cristo é o único nome sob o céu pelo qual podemos ser salvos. Há nessa intensidade e nesse fervor uma promessa de Deus de que Ele está a ponto
de responder a essa oração de modo muitíssimo abundante, acima de tudo o que podemos pedir ou pensar. Estão a ver o que é que está aqui? Devemos não só orar em nome de Jesus, mas também por inspiração e por motivação do Espírito Santo. Isto explica o que se pretende dizer quando se diz, mas o mesmo Espírito, olha aqui a resposta, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Está aqui a explicação. Querem que eu repita? Sim, sim. Eu vou repetir. Diz, Geórgia? Eu falei sim. Repetir. Eu falei sim, repete. Então diz assim. Sim. Quando um homem suspira uma oração intensamente fervorosa a Deus, Jesus Cristo é o único nome sob o céu pelo qual podemos ser salvos, há nessa intensidade e nesse fervor uma promessa de Deus de que Ele está a ponto de responder a essa oração de modo muitíssimo abundante, acima de tudo o que podemos pedir ou pensar. Devemos não só orar em nome de Jesus, não é em nome de outra pessoa, é em nome de Jesus, mas também por inspiração e por motivação do Espírito Santo. Isto explica o que se pretende dizer quando se diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As petições devem ser feitas com fé fervorosa, então alcançarão o trono da graça. Persistam incansavelmente em oração. Deus não diz, orem uma vez, eu responderei. A sua palavra é, orem, sejam insistentes na oração, crendo que têm as coisas que pedem e recebê-las-ão. Eu vos responderei. Então, quando diz aqui que o mesmo Espírito intercede por nós, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se Jesus é o único pelo qual devemos ser salvos e a oração é feita em nome de Jesus, qual é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Está fechado o micro. É dele mesmo. É o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo. Ok, vamos ficar por aqui. Condições para a oração ser respondida. Oremos. Queres orar, Adenis? Querido Pai Celestial, queremos te agradecer, Pai querido, por tantas bênçãos que o Senhor já nos concede nesta manhã, principalmente, Senhor Deus, nessa exposição clara, Senhor Deus, sobre a oração. A gente percebe, Pai querido, que existe uma conexão muito forte que o Senhor gostaria de fazer conosco, mas às vezes nós não buscamos com tudo aquilo que precisaríamos buscar, Pai querido, na nossa incredulidade, Senhor Deus, que ainda às vezes nós não percebemos. Que o Senhor possa arrancar de nós, Pai, essa raiz profunda que nós cultivamos e que o inimigo colocou, Senhor Deus. Por favor, nos dá essa graça, essa bênção, faça esse milagre em cada coração aqui nesta manhã, e os que não entraram também, que vão ouvir depois. Ah, Senhor Deus, nós precisamos de realmente sermos pessoas espirituais e que busquemos, ó Senhor Deus, as tuas grandezas em toda essa parte que muito pouco é explorado, principalmente pela tua igreja, por nós também, Pai querido. Perdoa-nos por isso e abre os nossos olhos, nosso entendimento, e que a nossa fé se fortaleça a cada dia e busquemos ao Senhor Deus com perseverança, com
um anelo especial, Senhor Deus, de recebermos de Ti esse conhecimento, não só esse conhecimento, mas de pôr em prática na nossa vida, e que isso seja uma verdade e seja uma realidade na vida de cada um. Ó Senhor Deus, muito obrigado por essas coisas, mas que não fiquemos só nisso, Pai. Que nesse dia nós fiquemos em comunhão contigo e possamos rever essas coisas todas, na medida da necessidade de cada um. E que a tua graça nos alcance, Pai. Nós te suplicamos, na certeza de que vamos receber, porque tu quer nos preparar para um reino celeste, Pai querido, aonde não haverá nada daquilo que aqui foi cultivado, Senhor Deus. Que nós possamos fazer uma derrubada, Senhor Deus, dessa mata terrestre e colocar aí, Senhor Deus, os verdadeiros ornamentos celestiais em cada coração. É em nome de Jesus que pedimos e oramos nessa hora. Amém. Amém. Amém.